Conta a história que 1000 anos atrás, no Japão do século XI, existia uma mulher que foi a mais amada do imperador. Ele pedia direto para ela ir lá no quarto dele, o que despertava o ciúme das outras esposas, que sempre que podiam praticavam bullying com a tal preferida. Não aceitavam de jeito nenhum que uma concubina tão básica, tão desaplaudida pela alta sociedade pudesse receber tanta atenção do imperador. O nome dela era Kiritsubo. Kiritsubo deu um filho ao imperador. O menino foi chamado de Genji, apelidado de O Iluminado, Hikaru Genji. Apesar de não ser o filho mais velho, o imperador gostava tanto dele que queria que ele fosse o herdeiro. Mas era tanta ciumeira, tanta disputa de poder que a Kiritsubo chegou a adoecer. Definhou de tristeza e morreu quando o Genji ainda era bem pequeno. O imperador consultou vidente, astrólogo, coaches para saber que destino dar a esse filho e chegou à conclusão que, coitado desse menino, se virar príncipe sem nenhum apoio político por parte da família da mãe, que realmente não tinha muito status. Aí ele decidiu coroar o mais velho mesmo e que o Genji seria educado como cidadão. Então foi criado ali no palácio, usufruindo da melhor educação e se preparando para assumir o seu brilhante destino como funcionário público. Nisso, o imperador encontra uma nova esposa, que adivinha só, se torna a nova favorita justamente por ser a lata da falecida Kiritsubo. Bem, o Genji não se lembrava da cara da mãe, porque ele era muito bebê quando ela morreu. Mas quando ele conhece a madrasta, ele fica obcecado por ela. Isso com 6 anos. Desde muito novo ele fica fissurado por essa mulher. E à medida que ele vai crescendo, ele vai sendo tomado por um desejo cada vez mais forte por ela. Quando ele faz 12 anos, fica noivo de uma menina de 16, filha de um dos principais conselheiros do pai. O Genji acaba se casando com ela, a Aoi, mas não vê graça nenhuma nela, porque não consegue tirar a madrasta da cabeça. E apesar de ser um rapaz sensível, muito galante, fofo, educado e comprometido, o Genji é um verdadeiro moleque piranha, que sai pegando várias mulheres Japão afora, ainda que esses casos não terminem muito bem. Ele se torna um herói não de grandes batalhas ou de vinganças sangrentas, mas um herói de aventuras sexuais, usando seu charme e sua poesia como armas. Ele pega a mulher rica e ciumenta, pega a mulher pobre, pega a mulher casada, pega a mulher que é possuída por espírito, e até aí tudo bem. O problema é quando ele conhece Murasaki, a palavra que significa violeta em japonês. Murasaki é então uma criança, uma menina de uns 10 anos de idade, que é na verdade sobrinha da madrasta dele, a Fujitsubo, parecidíssima com ela. Ele fica tão doido por Murasaki, por conta dessa semelhança, que ele praticamente sequestra a garota, pega para criar e dá a melhor educação para que ela cresça e se torne a sua amante ideal. Ai, a Fujitsubo que ele pode pegar sem culpa. Ele vira amante de uma jovem que ele criou desde menina, que parece a madrasta, que parece a mãe, esse rolo. Não bastasse isso, ele e a madrasta acabam se pegando e ela engravida dele. Não, ninguém sabe, Todo mundo acha que o filho é do imperador, então ele fica nessa situação chata, esquisita de ser o meio-irmão do seu próprio filho. Bizarríssimo. O que eu contei agora é parte da história do romance Genji Monogatari, ou O Conto de Genji, escrito no Japão 1000 anos atrás por uma mulher que não se sabe o nome verdadeiro, mas que passou a ser conhecida pelo nome dessa personagem, da mais famosa da história, Murasaki Shikibu. O romance segue toda a vida de Genji até a velhice. A segunda parte do romance narra as histórias dos netos dele. É uma história cheia de pegação, intrigas políticas, traição, rivalidade e muito complexo de Édipo.
Mas tem outra história por trás desse romance, com personagens que realmente existiram e fizeram parte do contexto dessa invenção, dessa fabulação do Genji. A história de uma escritora que usou tudo que ela sabia da vida dos outros, não para fazer fofoca, mas para criar uma obra inovadora, cheia de beleza, que ficou para a história como o primeiro romance já escrito. Eu sou a Aline Valek e você está ouvindo Bobagens Imperdíveis. A gente está indo por um tempo muito distante do nosso, mas você não vai estranhar tanto assim o cenário. Estamos no Japão, num período que ficou muito marcado no imaginário. A gente já viu várias vezes em filmes, em animes, em pinturas antigas. O Japão do período Heian. Esse período durou uns 400 anos. Começou no ano de 794 e foi até 1185. Foi uma época em que a cultura estava bombando nas artes, na literatura, na moda. Foi aqui o apogeu do pensamento budista também, a ascensão dos samurais. Então, se você andasse pela capital, que na época era Kyoto, ia ver os nobres passando com a sua escolta de samurais armados, as mulheres com aqueles kimonos de seda lindíssimos, com 12 camadas, cores exuberantes, né, uma riqueza de estampas, de detalhes. Era uma época em que não fazer nada além de se dedicar às artes era muito valorizado. Se você era nobre, claro, que nesse círculo quem não tinha aptidão nas artes era completamente tirado de tempo. Ninguém convidava para as festinhas, ninguém queria saber de se envolver amorosamente com alguém sem talento, que não soubesse pintar, tocar algum instrumento, dançar, contar história, manjar de poesia, que era muito importante, aliás. O pessoal lia muita poesia, fazia muita poesia. Qualquer coisa, o povo respondia com poesia, trocava mensagem por poesia, mandava uma poesia no improviso, devia até ter batalha de rima por lá. Então valorizavam muito a leitura, o aprendizado, a educação, né, para os jovens poderem desenvolver todo o seu potencial artístico, se tornar aquelas pessoas cultas, né, que eram o ideal dessa sociedade. Por isso o pessoal do palácio se empenhou em conseguir uma professora que fosse talentosíssima para ensinar chinês para a jovem Shoshi, uma das esposas do imperador Ishijo. Ela tinha 16 anos nessa época, e novinha, né? Mas o imperador também era bem jovem, era uns 2 anos mais velho que ela. Foi coroado aos 6, né? Não era incomum colocar crianças no trono. E a mulher que chegou na corte para ser professora e dama de companhia da Shoshi era a filha de um funcionário público. Era uma jovem viúva que tinha uma filha pequena. O nome dela era Tata Werneck. Não, sacanagem. Não sabe o nome dela, mas vamos chamá-la aqui de Murasaki Shikibu, como ela ficou conhecida anos mais tarde. Murasaki era fluente em chinês, o que não era muito comum entre as mulheres da época, porque chinês era o idioma da alta cultura, dos autores clássicos, dos principais textos budistas. Então tinha um status dominar o idioma chinês. E esse privilégio estava muito mais na mão dos homens. Mas Murasaki era safa. Quando o pai dela ensinava chinês para o irmão, ela ia junto e ficava assistindo às aulas. Num dos diários que Murasaki escrevia, e ela escrevia muito, ela deixou registrado o seguinte: quando meu irmão tinha aulas de leitura, costumava hesitar ou esquecia-me de certas passagens que eu curiosamente compreendia. O meu pai, muito versado nas letras chinesas, lamentava-se. Que pena que ela não seja um rapaz. Quando Murasaki chegou ao palácio, ela já era uma mulher cheia de skills. Fluente em chinês, um amplo repertório de literatura, tocava cítara, laúde, tamborim e escrevia muito, né? Tanto no seu diário quanto uma infinidade de poemas. Na corte, ela passava a maior parte do tempo num salão, junto com as outras damas de companhia da Shoshi, que eram todas também tinham algum talento artístico. Elas ficavam lá compondo, escrevendo, produzindo arte para a mulher do imperador. Olha que chique. E cada esposa do imperador tinha um salão desses, com as suas próprias artistas, todas mulheres. Em alguma medida, as esposas deviam competir entre si através das artistas, pensando no contexto de ciúmes que rolava na corte, tipo: nada mais divino que esses poemas que as minhas meninas escreveram.
Espera só até ler o livro novo da Sei Shonagon, vai ser um estouro. Mulher, quero ver superar a beleza das canções que estão ensaiando lá no meu salão. A Shoshi não era a esposa principal do Shijo, era a Teishi. Uma das damas da Teishi era a Seishonagon, que escreveu o que se tornaria outro clássico da literatura japonesa, o livro do travesseiro. Então, esses salões eram tipo uma sala de roteirista que as pessoas colocavam as mulheres juntas para produzir e tentar criar obras que se superassem o tempo todo. E a Shoshi agora tinha Murasaki para fazer frente ao talento das damas da Teishi, nesse clima gostoso de rinha de escritoras. Murasaki era braba na escrita, mas nesse ambiente super competitivo, em que elas sempre tinham que estar se provando, as colegas não levavam ela muito a sério, não. Olhavam torto, não convidavam para almoçar, essas coisas. Tem um poema que a Murasaki escreveu no seu diário que dizia o seguinte: o que está nas minhas mãos fazer, se os outros me têm na conta, de uma reles criatura, não é seguramente a razão para me desprezar a mim mesma. A principal arma da Murasaki era ser super observadora e anotar tudo no diário. Ela registrava tudo que ela via nessa vida de nobreza, que era basicamente as pessoas entregues ao ócio, só conversando, mandando bilhetinho com poesia, indo visitar os amantes, beber, jogar, ficar ali mergulhado nos próprios dramas, a maquiagem borrada, sem a menor preocupação de nem saber que horas eram. Nos diários, ela também falava da sua relação com a Shoshi, que não era nada baladeira, pelo contrário, era muito séria, muito rígida com as suas damas e com ela mesma. Ela cobrava disciplina, não queria que elas saíssem por aí dando mole pra macho. Diziam que a Shoshi era muito careta, muito xoxa. Desculpa, não aguentei. E a Murasaki ouvia e ia registrando tudo. E quanta coisa a Murasaki devia saber enfiada no meio das pessoas mais poderosas do Japão. Ela tinha muita proximidade com a vida íntima do imperador e das suas mulheres. O que ela fez foi começar a usar essas observações que ela foi colecionando sobre o comportamento das pessoas numa história um pouco diferente dos contos de fada, que eram o tipo de história mais famoso na época. Os contos sobrenaturais, com personagens mitológicos, mas que já estavam ficando meio saturados, né? Algo meio filme de herói de hoje. Então, não, ela escreveu sobre pessoas que pareciam reais até demais. Mas era bem diferente de um diário, apesar disso, né? Porque ali ela estava falando de personagens fantasiosos que nunca existiram de verdade. Isso, assim, explodiu cabeças. Murasaki começou a escrever o romance um capítulo por vez. E os manuscritos iam passando, iam circulando de mão em mão para serem lidos. Ou as próprias damas reproduziam à mão algumas cópias para mais gente ler, e os leitores ficavam doidos pela continuação. A história começava um pouco conto de fadas, né, pelo primeiro capítulo, mas logo foi mostrando as características que hoje a gente entende como a do romance. Porque Murasaki contava a história pelos olhos dos personagens, navegava pelos sentimentos, pelos pensamentos deles, ao invés de ações mais cronológicas, mais lineares. Aquilo era muito doido, a sensação de estar dentro da cabeça do personagem. Era uma exploração psicológica e ganhava ainda mais essa ilusão de proximidade porque falava de situações e de pessoas muito parecidas com a da realidade dos leitores. As pessoas acabavam se enxergando naqueles personagens que tinham falhas, que não eram heróis perfeitos, seres extraordinários. Então, o personagem do romance dava a chance para os leitores de se entenderem ou de viverem por um momento a vida de outra pessoa. O conto de Genji acaba sendo um registro quase muito preciso do que era viver nessa época. A forma que as pessoas falavam por meio de poemas, os livros que as pessoas liam, como se vestiam, como eram as festas,
a relação com a religiosidade, tudo lá, inclusive as traições, os ciúmes, os sofrimentos, todas essas confusões humanas. No ano de 1008, o primeiro capítulo foi lido em voz alta numa apresentação feita para o imperador. E ele ficou ouvindo, percebendo todas aquelas coincidências assim muito engraçadas, e ele comentou: Essa é uma mulher sabida. Aposto que ela leu Crônicas do Japão. e deu 5 estrelas no review. O conto de Genji demorou ainda alguns anos para ser finalizado. Foram todos 54 capítulos, concluídos só em 1021, e dizem que os últimos capítulos foram escritos pela filha da Murasaki, porque ela teria ou falecido antes da conclusão do romance ou encheu o saco e passou a bola para frente. O imperador também morreu antes disso, aos 31 anos, nunca chegou a saber como a história do Genji termina. Teixe também morre jovem, e os filhos dela, em vez deles serem coroados por ela ser a esposa principal, na verdade são os filhos de Shoshi que acabam sucedendo o pai no trono. Pouco depois da morte do marido, a Shoshi renuncia como imperatriz e se ordena como monja num templo budista onde viveu carequinha, isoladíssima das tretas da corte, até a sua morte aos 86 anos. Já a história de Genji atravessou gerações, inspirou vários artistas da época, e aí séculos depois ainda foi adaptado para filmes, animes, peças de teatro, episódios de podcast. Hoje, o romance de Murasaki faz parte do currículo básico das escolas japonesas. Aliás, o rosto da autora está na nota de 2.000 ienes. O conto de Genji é considerado o primeiro romance já escrito, né, pelas características da narrativa voltada para o personagem, como eu contei aqui. Mas é um pioneirismo em disputa, não é um consenso. Mas de qualquer forma foi um romance que marcou, que influenciou muito a literatura, não só japonesa, mas mundial. É um livro que continua sendo lido, estudado, gerando conversas, inclusive sobre as traduções, que foram um desafio, mesmo para aqueles que traduziram a obra do japonês arcaico para o japonês moderno. O texto original é tão sofisticado e cheio de mecanismos poéticos e simbolismos muito próprios daquela época, que muitas dessas nuances foram se perdendo nas traduções. Foi a versão do Arthur Waley, que traduziu para o inglês em 1925, que levou essa história ainda para mais longe, porque a tradução da obra para muitos idiomas partiu dessa versão. Inclusive, ela está em domínio público, dá para você ler e conhecer online, vou colocar o link na descrição. E foi essa versão que chegou, por exemplo, nas mãos da Virginia Woolf, uma das maiores romancistas da humanidade, que escreveu o seguinte sobre o tipo de escrita da Murasaki. Eu vou ler aqui na tradução de Emanuele Siqueira. É o comum que é maravilhoso, e se vocês se deixarem abater pela extravagância e bravata, pelo que é surpreendente e momentaneamente grandioso, serão privados do mais profundo prazer. E encantada, ela termina. Todas as comparações entre Murasaki e os grandes escritores do Ocidente servem apenas para revelar sua perfeição e sua força. Mas é um belo mundo. A silenciosa dama, com toda a sua criação, percepção e humor, é uma artista perfeita. Além disso, de quem escreveu o primeiro romance da história, tem um outro tópico controverso aí, que é a relação que muitas vezes fazem entre fofoca e literatura. Fazer ficção se compara a fazer fofoca, já que a pessoa que escreve acaba usando coisas que ela sabe da vida dos outros? Eu sei que tá na moda gostar de fofoca, entendo que o isolamento deixou todo mundo meio sedento para saber da vida dos outros.
E sei que a fofoca tem essa função de criar vínculos entre as pessoas através das histórias de uma terceira pessoa da qual se fala que nunca está presente na conversa. Esse distanciamento de quem conta e de quem ouve a fofoca com quem protagoniza a fofoca permite se julgar o comportamento dessa pessoa. A fofoca tem um caráter de julgamento, de julgar se essa pessoa foi babaca, de avaliar as atitudes dela, e acaba sendo uma chance de fazer uma análise de uma situação sem viver a situação, observar o erro dos outros de um lugar seguro. Já o romance é algo mais artesanal, que foi trabalhado. O romance recria a realidade dos fatos, mistura um monte de coisas. Para no final das contas, a história não ser tanto sobre o que o fulano fez, o que o fulano disse, mas ser uma forma de implicar o leitor. O que isso tem a ver comigo? Por que isso me toca? É uma forma de colocar uma lupa, de ampliar o que a gente sabe das pessoas, ou para ajudar a ver beleza naquilo que, na realidade, a gente não presta muita atenção. E se Murasaki fosse uma fofoqueira, será que ainda hoje a gente estaria falando das histórias dela? Que satisfação enorme estar de volta com esse podcast. Eu tava sentindo muita falta. E você? Bem, depois de um ano muito difícil, um ano escroto, vem aí mais um ano escroto, porque não tem nenhum indicativo de que não vai ser, mas pelo menos com mais episódios de podcast, assim espero. Estarei por aqui, então por isso não poderia deixar de mandar um salve especial e o meu agradecimento para os meus apoiadores, patrocinadores, embaixadores, os também chamados Valekers, que financiam esse podcast, que são ali o meu departamento calma, vai dar certo, e permitem que esse empreendimento sonoro aconteça. Muito, muito, muito obrigada pela força. Você gostou do que você ouviu? Você curte bobagens imperdíveis? Então você pode vir para essa turma também em apoia.se/Aline Valek. Você também pode conhecer os meus romances, as outras coisas que eu escrevo no meu site em alinevalek.com.br. E a novidade desse ano é que Bobagens Imperdíveis está na rede de fotos mais desgraçada do planeta, sim, no Instagram, na @bobagensverso, que vai ser o blog visual deste podcast que você ouve, beleza? Então um beijo, até o próximo episódio e continue não confiando no narrador.